Cara, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O que é que está acontecendo nesse Brasil? Gente do céu, o dia ontem parecia até que era sexta-feira e até já adianto também que o principal assunto do vídeo de hoje não é o Elon Musk. E olha que ontem ele chamou atenção, o Twitter entrou aí com alguns esclarecimentos na justiça brasileira avisando que o Congresso dos Estados Unidos está com alguns interesses, mas isso ainda não foi o principal assunto do dia, pelo menos para mim, e a gente vai comentar sobre muita coisa. Vamos abrir falando Twitter, Elon Musk, as últimas atualizações para a gente começar a falar sobre o desgoverno. Ontem, o desgoverno aí presenteou o Brasil com péssimas notícias, que já estão começando a fazer com que o consórcio suba ainda mais o tom e mais setores comecem a ficar bem chateados com os rumos do governo. Só que o Haddad foi na Globo News, jogando em casa, achando que todo mundo ia passar pano, e sem que ele percebesse, e eu acho que a Andréa Sadi também não percebeu, ela fez uma pergunta e eu acho que o Haddad estava meio fora de si. O Haddad esculachou o Lula, que eu falei, mas peraí, pô, o que é que está acontecendo aqui diante de mim? Gente, o Haddad basicamente falou que o Lula é descartável, que não se precisa mais do Lula e que o PT não precisa estar governando mais o país, desde que você mantenha a aliança da esquerda com os neoliberais. Eu falei, o que é que está acontecendo? Aí eu quero comentar sobre isso, mostrar para você a notícia, arcabouço fiscal que já foi pro saco, já tá um caos de novo, desgoverno totalmente sem trilhos, para a gente ainda falar sobre economia, mas sobre outro aspecto, notícias políticas. Eu quero chegar pelo menos no quarto tema, que envolve aí algumas confusões e bate-cabeças que também estão nesse terceiro, para vocês sentirem como tá o clima na esquerda. Tá tenso. O quinto e o sexto acho muito difícil. Ontem tivemos também uma denúncia aí sobre o ministro da CGU. Tem tanta coisa que tá acumulada nos últimos dias, porque essas confusões no Twitter, enfim. A introdução gigantesca já até pegou espaço do vídeo e vamos começar, de uma vez por todas. Vejam só. Ontem não teve nem muitas movimentações em torno dessa questão do Twitter, mas as poucas que tiveram foram bem intensas e tiveram algumas internacionais, não só a do Elon Musk. Teve aí a da The Economist. 4h30 da tarde ontem, horário do Brasil, vem lá com seu gingado, Elon Musk. Ele compartilha ali o perfil da Global Government Affairs, perfil oficial do Twitter, para falar em relação aí, né, suas relações com o governo. Vou ali, começa ali embaixo, ó, fala que o X, né, o Twitter, foi formalmente intimado pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a fornecer informações sobre as ordens do Supremo do Brasil em relação à moderação de conteúdo. Para cumprir suas obrigações, de acordo com a legislação dos Estados Unidos, a X respondeu ao comitê. Aí vocês perguntam, tá, mas por que está fazendo questão de destacar para cumprir com suas obrigações? Você já vai entender. Aí o Elon Musk compartilha falando: as leis dos Estados Unidos impedem o X de participar em... Ele botou assim a palavra corrupção, mas eu acho que no contexto, a corrupção que eu tô falando é fazer coisas indevidas. Seria basicamente isso, né? As leis dos Estados Unidos impedem o X de participar de coisas indevidas que violem a lei de outros países, que é o que o cara lá está a exigir que façamos. Caos e confusão, né? Você já imagina aí, você deve ter visto, se debateram muito sobre isso ao longo do dia de ontem. Aí a turma da Gazeta do Povo, né, explica um pouco. Pedido de Congresso dos Estados Unidos ao X é enviado ao ministro. A defesa da rede social X enviou ao ministro, neste fim de semana, um ofício com o pedido feito pelo Congresso dos Estados Unidos para ter acesso aos e-mails com ordens judiciais emitidas por ele, direcionados a X, responsável pela gestão da plataforma. Os documentos foram incluídos nos autos do inquérito das milícias, o qual o empresário Elon Musk passou a ser investigado por ordem do ministro. O Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados do Parlamento norte-americano pediu a X Corp que envie todas as ordens que foram emitidas pelo ministro brasileiro, referentes ou relacionadas à moderação, exclusão, suspensão, restrição ou redução de circulação de conteúdo, a remoção, bloqueio de contas, o desenvolvimento, execução ou aplicação das políticas de moderação de conteúdo do Twitter. Diz trecho do documento obtido pela Gazeta do Povo. O ofício enviado pela X Brasil à Corte
ao Supremo, né? Ainda que a ordem da Câmara norte-americana foi cumprida, mas ressalta que os documentos pedidos são confidenciais e se encontram resguardados por sigilo judicial e pediu que a autoridade do país mantenha e respeite a confidencialidade e o sigilo. O que é que rolou? Por que eles entraram com esse pedido? As ordens que o Elon Musk e o Twitter teria recebido, tem lá um pedido, ó, esses documentos são sigilosos, você não pode divulgar esses documentos. Brasil. Só que o governo americano pediu, e aí? Você vai negar para o governo americano, falando, eu não vou lhe dar, porque esses documentos sigilosos, o Brasil falou que é sigiloso. Então você vê que um documento sigiloso já não é tão sigiloso assim, né? O cara falou, ó, entre ter que seguir a lei brasileira e a lei americana, eu vou seguir a lei americana. Eu tô só te avisando que eu vou seguir a lei americana. E eu falei para eles, pelo menos, respeitarem, né, um pouquinho a lei brasileira, assim, vou dar para vocês, mas não tornem isso público. Óbvio, o Elon Musk não tem nenhuma capacidade supervisional, o que vai ser feito com esse material, uma vez que ele entregou, né? Mas, enfim, confusão. Pra onde isso vai dar? Não faço a mínima ideia. A turma só quer saber. Ainda que o pessoal lá veja o que aconteceu, etc, tudo mais, eu acho que qualquer coisa no campo da ação real e concreta, a coisa fica apenas na narrativa, que não tá muito próximo da questão real e concreta. Então, meio que não tem muita coisa que possa ser feita. E eu falo isso observando, por exemplo, a Venezuela. Você vê que a turma já falou 1001 vezes, a Venezuela tá dura, etc, tudo mais. E é isso, né? Continua lá o Maduro fazendo o que quer, etc e tudo mais. Então, observar, só que obviamente, né, esse tipo de movimentação, ela acaba correndo, gerando notícias, mais pessoas sabem, então não tem um certo desgaste, né, interno no Brasil, o que está fazendo com que a imprensa, nos últimos dias, solte aquelas notas, né, editoriais, matérias duras. Até falando sobre isso, eu fico feliz quando eu vejo que eu não sou doido, né? Por exemplo, eu vou falar uma coisa e vocês concordarem, eu acho que às vezes vocês passam um pano demais, aí eu fico meio assim. Só que quando eu falo alguma coisa e eu vejo que pessoas, sei lá, eu creio que às vezes elas não me assistem, né? Eu acho que não me assistem. Enfim, eu vou pra rede social, vejo os perfis grandes, jornalistas, dando destaque a coisa que a gente trouxe em vídeo, eu falo, pô, realmente. Então o que eu vi ali chamou realmente a atenção. Aquele texto do Carlos Alberto de Franco, a gente comentou ontem, que ele terminava com um questionamento, né? Será que o golpe não está sendo dado agora? Foi bastante comentado aí nas redes sociais ontem. Diversas pessoas colocaram esse texto, né, nos seus perfis, destacando o encerramento. Todo mundo vendo que, em termos de narrativa, as coisas estão mudando um pouco. Quando essas narrativas vão virar ações concretas, aí são outros 500. Mas, enfim, o X, né, o Twitter, diz ao ministro que continuará cumprindo decisões da corte. E esse aqui é um ponto. Eu até pensei em trazer um print do primeiro vídeo. Eu lembro que eu fiz uma listinha e falei, gente, é só uma denúncia. Até o momento que o Elon Musk fez foi uma denúncia. E ele falou, eu falava, vamos parar, vamos esperar, vamos ver, vamos fazer uma ponderação, expectativa versus realidade. Eu acho que, querendo ou não, teve um ganho porque os serviços de VPN, eu acho que eles ficaram mais populares. Novas pessoas começaram a utilizar VPN, então algumas pessoas que ainda não tiveram suas contas devolvidas, agora conseguem ser lidas por mais pessoas. Isso meio que está acontecendo, né? No presente momento. Mas, querendo ou não, quando você para e olha realmente assim em termos práticos, a gente está comentando sobre esse caso tem uma semana e meia. Teve destaque, teve muita lavação de alma, deu para perceber essa mudança no tom, mas em termos concretos, basicamente nada aconteceu. Quase nada aconteceu, até porque o Elon Musk ele segue cumprindo todas as decisões, o que nos leva a cada vez mais amadurecer e julgar as coisas pelos aspectos reais e concretos, não pelo que a gente escutou e pelo que os nossos corações querem nos fazer acreditar. Então, desde o primeiro dia, eu estava bem pé no chão e sempre batendo na tecla. E eu continuo batendo, né? Espero que os nossos deputados, as pessoas de direita, que inclusive já voltaram ao Brasil lá da Europa, poxa,
Tenta utilizar esse movimento, esse sentimento, esse clamor, porque não vai durar para sempre essa confusão. Elon Musk falou que ia revelar vários documentos. Até agora não revelou nada. Até agora não revelou nada. Falou que ele desbaniu. Não desbaniu ninguém. Mas, poxa, usa esse movimento, às vezes, algum tipo de regulamentação que pelo menos vise reduzir a influência de dinheiro internacional no Brasil, principalmente esse dinheiro de ONGs. Mas tá lendo a notícia falando sobre isso. Aí, outra movimentação que chamou bastante atenção, ela circulou ontem, mas ela foi de anteontem, né? Talvez no final do dia, no seu horário, por isso que circulou bastante ontem, foi da Bíblia do neoliberalismo, como a esquerda gosta de falar, né? A The Economist. Elon Musk está em conflito com o poderoso Supremo Tribunal do Brasil. O subtítulo é bem interessante, que diz que o tribunal se tornou o regulador de fato das mídias sociais no país. Aí a matéria é bem curta, são apenas 2 parágrafos, eu só trouxe o de baixo, porque o primeiro, ele dá um pequeno vislumbre do que está acontecendo, aí diz que, de um lado, o Elon Musk falou que ia descumprir, do outro lado, meio que é botar no inquérito, mas nada aconteceu. O primeiro parágrafo fala basicamente isso, é muita gritaria, muito enxame, mas até agora nada aconteceu. Só que aí no segundo parágrafo, fala assim, ó, até agora tudo é hiperbólico, ou seja, né, muita confusão, muito enxame. Mas a disputa é reveladora em 2 questões. Mesmo nada muito grande tendo acontecido, tem 2 questões que vale a pena prestar atenção. O primeiro ponto é o poder da Suprema Corte do Brasil, que goza de autoridade descomunal sobre a vida dos brasileiros. É o que está para o mundo aí, né? Então, se a The Economist está falando isso, eu acho que é a nova opinião, né, do establishment, do status quo, né, que a turma lá de cima manda e todo mundo obedece. E o outro ponto é o debate em torno da regulamentação das redes sociais, sem ferir a liberdade de expressão, no qual o Brasil é um importante campo de batalha. E por quê? Os brasileiros adoram mídias sociais. De acordo com a GWI, uma empresa de pesquisa de mercado com sede em Londres, eles passam 3 horas e 49 minutos por dia deslizando e rodando mais do que qualquer pessoa em qualquer outro país. Eles também enviam a maior parte das mensagens no WhatsApp, uma plataforma de mensagens, e dependem fortemente das redes sociais para obter notícias. Que aqui, implicitamente, tem outra informação, né? A TV não informa. A TV não informa. Isso tornou o Brasil um terreno fértil para a disseminação das informações e, por sua vez, para esforços para regulamentá-la. Então, assim, as atenções estão no Brasil, fora um mercado consumidor de mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, tem muita coisa rolando, tem muitos interesses na mesa. No final da noite de ontem, a revista Oeste deu destaque, né? Eles reentrevistaram o Schellenberger. Ele diz, né? Petistas exigiram minha prisão. O jornalista norte-americano concedeu entrevista ao programa Washington Sem Filtro desta segunda-feira, dia 15. Ele fala várias coisas, mas eu não vi nada assim muito novo, que não tenha sido dito até então, mas tá aí. E aqui, quase chegando nos finalmente, só ver 2 pequenos tweets do André Marsiglia, inclusive ambos, advogado constitucionalista, especialista na questão de fake news. Ele fala assim, ó: a censura atual não é contra a liberdade de expressão, mas contra a política de direita que emerge das redes. E acho que esse é um ponto que pessoas que não são bolsonaristas estão começando a perceber. A esquerda, que pede fim à censura, pede fim aos exageros do censor, a sua falta de disfarce. Não é que a esquerda quer que a censura acabe, né? Tipo consórcio. A esquerda quer falar assim, irmão, disfarça. Tá muito exagerado, tá todo mundo vendo. Faz com jeitinho. Faz com jeitinho. Censura sempre foi modus operandi da política neste país. E ele diz que para acabar com a censura prévia no Brasil, para realmente acabar, não bastariam serem revogadas as proibições de contas. Teriam de ser expostos a público os motivos dos silenciamentos e a quantidade de pessoas silenciadas. Necessário ainda que fossem arquivadas as investigações e expostos os investigados dos tantos inquéritos sigilosos que hoje tramitam sem saber seu teor ou finalidade.
Teria de se permitir repensar a regulamentação da internet pelo legislativo, sem pressão, bem como serem reavaliadas resoluções inspiradas na regulação anterior. Teriam os demais poderes de abrir mão de interferir e aceitar novas forças políticas alavancadas pelas redes. É muita coisa e interessa muita pouca gente com poder. Em algum momento, talvez a censura prévia se despersonalize. Acabar? Não vai acabar. Acabar não vai. E realmente tem muita coisa aí que tá obscura. E até fazer uma previsão meio triste. Eu acho que os inquéritos um dia podem acabar. Mas eles não vão se tornar públicos. Eles só vão acabar. Só vão acabar. E fique feliz porque acabou. É minha previsão. Ah, mas eu queria saber. Só vai acabar. Se um dia acabar, ele só vai acabar. E vai ficar em sigilo. Antes de falar aqui do próximo tema, só agradecer a vocês. Ontem eu vi que várias pessoas foram lá no perfil do Poder 360 e do Fernando Rodrigues elogiar. Eu tenho um telefone da Paula Schmidt, né? Eu mandei mensagem, falei, pô, Paula, eu perguntei lá, falei, pô, o Fernando aí é o chefe mesmo lá. Ele falou, o cara lá elogiou bastante ele no privado, falou, pô, ele comprou umas brigas assim pra me manter. Porque a Paula é meio doida da cabeça, né? Ela escreve assim umas coisas perigosas, que o consórcio discorda. Aí ela nem sabia, eu mostrei pela nota, né? Que a gente comentou no vídeo ontem, o Poder 360 pontuando as descarações da Folha Estadão. A Globo nem se fala, né? A Globo é um lixo. E eu mostrei pra ela, ela falou, pô, isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente critica o jornalismo, só que quando alguém acerta, dificilmente alguém elogia. Eu falei, pois é, então tá aí, ó. Mostra lá, Paula. Leva lá. Manda pro cara pra ver se o cara se empolga e faz mais matérias assim. Ela falou, vou mandar, vou encaminhar. Eu vi que ela respondeu alguém lá, etc. Eu não conheço ninguém lá, não conheço o cara. Fiz realmente porque eu acho que aquele tipo de matéria apontando o dedo para os jornalistas, né? Os jornais de respeito apontando, tá errado isso daqui. Eu acho que é importante. Eu acho, você pode discordar de mim. Mas vamos lá. Gente do céu. Esse vídeo aqui, ele tem tantas camadas diferentes que eu fiquei assim me questionando como não tem, sabe, várias matérias para comentar sobre o que o Haddad disse. Eu acho que no final do dia quem parou para assistir isso daqui foram os jornalistas de economia que realmente, né, pouco entendem de questões políticas, pouco entendem desse jogo, né, partidário eleitoral. E aí André Sadi fez uma pergunta boba pro Haddad. Não sei o que passou na cabeça do Haddad. Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei se a André Sadi tava prestando atenção no que o Haddad tava respondendo ou se ela realmente, não, senta porrada aí no Dilma. Tô nem aí. Eu falei, rapaz, que viagem é essa? Eu até destaquei ali 3 pontos principais. Vamos aqui ouvir juntos. O vídeo é meio longo, mas esse vídeo aqui é épico. Esse vídeo aqui é épico. Tinha que estar. Nossa, se eu fosse um diretor de jornal do Estadão, eu só tô umas 3, 4 notas seguidas, da Folha também. E esperar os petistas reagirem e o Haddad pedir desculpa e falar que não foi bem isso que ele disse. Mas veja só. Tendência de governadores de direita. A gente está vendo uma tendência de governadores de direita se organizando e aparecendo bem colocados nessas pesquisas. O senhor acompanha tudo. Na semana passada a gente até entrevistou o Felipe Nunes aqui da Quest, ele falando sobre isso. E aí eu fiquei pensando se na avaliação do senhor que é um homem da política, é um homem político, quando a gente olha para o presidente Lula, o senhor acha que o presidente Lula é hoje um nome imbatível para combater a direita ou só Bolsonaro? Lula é o cara pra combater a direita ou só Bolsonaro? E aí? Lula, em outras palavras, é ou não é descartável? Dá ou não dá pra substituir Lula por outra pessoa? E aí, Haddad? Diz aí. Porque com a narrativa do PT só tem um Lula. Temos que nos unir em torno do Lula e agradecer. O Disseu já falou da reeleição do Lula por diversas vezes, de poder do PT pelos próximos 12 anos. O discurso oficial é que, rapaz, só tem painho. É Deus no céu, né? É Deus na terra e Lula no céu, né? Deus é subalterno de Lula na Bíblia petista. O que você acha que o Haddad vai responder? Aí que a coisa começa a ficar complicada. Não, veja bem, desde que esse quadro se cristalizou, não tem ninguém imbatível. Isso, para mim, tá claro desde 2016.
uma nova força se organizou no país. Lula não é imbatível? É possível derrotar o deus dos deuses? Completamente diferente do tucanato, uma força mais extremista, com uma capacidade de comunicação e de utilização de pautas, inclusive com viés, que sensibilizam muito a sociedade, emocionam muito as pessoas, causam muita apreensão, muito temor nas famílias, e eles trabalham muito esse lado do medo das pessoas. E criam assombrações, inclusive, que ajudam eleitoralmente. Quando você cria uma assombração, é sempre mais fácil você angariar apoio. Olha, cuidado. E, na minha opinião, essa força não é nacional, é uma força que permeia a política internacional, ela preocupa a França, ela preocupa os Estados Unidos, ela preocupa a Espanha, ela preocupa a Holanda. Tem países que já sucumbiram ao extremismo, à xenofobia, à intolerância. O Estado laico está em xeque. Haddad fala assim, ó, essa direita é o maior problema do mundo. Você vê que ele tá preocupado, né? No mundo inteiro a direita vem crescendo, é uma preocupação real do PT. Depois o Haddad se mostra muito preocupado com o Estado laico, né? Você sabe o que o PT pensa sobre isso, né? Você sabe o tipo de laicidade que o PT defende. Você sabe qual é? Porque qualquer religião que não seja alguma religião cristã, o PT adora. O PT nunca reclama. Nunca reclama. Nunca. Nunca. Mas é ter alguma coisa um pouquinho mais cristã. Aí o PT pega a narrativa do Estado laico, etc, tudo mais. Mas a parte boa vem agora. Vai lá. Em vários lugares do mundo, que era uma conquista civilizatória de separar política de religião. Isso em vários países já é página virada, com consequências muito dramáticas para a vida nacional. Então nós estamos numa nova quadra histórica que precisa ser compreendida. Nessa quadra histórica, em que há espaço para o extremismo, não tem ninguém invencível de jeito nenhum, nem um lado nem outro. Essa cartada do Lula, na minha opinião, em 22, que foi se unir ao centro para ganhar a eleição do Bolsonaro, é uma coisa que tem consequências, pode ter consequências duradouras, sobretudo se o centro continuar compreendendo o que está em jogo e se o próprio governo compreender os riscos que continua correndo. Se o governo compreender os riscos que está ocorrendo. Então, quando Gleisi Hoffmann vai lá, faz uma viagem para um país para fazer um aceno, o Lula também é a mesma coisa do Elon Musk. As pessoas se empolgam às vezes com o discurso. Lula, líder do Sul global. Mas o governo entende o que está acontecendo. Enquanto o governo fica do boca para fora, o Haddad está com seu pacote de transição energética. Está com a Ana Toni na Secretaria do Clima. Está com a Marina sabotando a margem equatorial. Está lá Ferrogrão que não sai do papel. Tá todos esses empecilhos SG. Tá o governo emitindo títulos da dívida que recai nas suas costas, porque o Brasil tá ficando cada vez mais endividado, empurrando a taxa de juros lá para cima, e você tá sentindo isso na pele, tá lançando o título da dívida Green Bonds, títulos verdes, na Bolsa de Nova York, para emprestar com juros que eu não sei como é que a conta fecha, porque emitiu a 6,5% e tá emprestando aqui dentro na média de 6,15%, mas tem linha de crédito a 1%. Então parece que o governo tá emprestando para tomar prejuízo. Olha as nuances. O governo tem que entender. O Haddad botou o dedo na cara de lá e falou: o governo tem que entender, viu? Tem que entender. Do mesmo jeito, é concessão. Concessão. O centro fica aí de boa, sabe? Se misturem, rapaz, com o PT. Se misturem, abracem o Lula, bota o Lula no colo. Dá um beijinho, o Lula tá disposto. Olha o discurso do Lula, gente. Desde que Lula assumiu, o Lula não tem outra coisa a não ser falar de clima, transição energética, não sei o que lá verde, ai, bababá. Rapaz, não tem nada além disso. Quando o Lula fala de pobre e trabalhador, é só absurdo. É ofendendo. Eu não vou falar que ofendeu. Eu não vou falar que ofendeu. Ele fez uma fala extremamente controversa
sobre o ajudante de serviços gerais? Vocês lembram daquela fala do Lula controversa sobre a fralda do entregador, que às vezes tinha que usar fralda porque não tinha comido no banheiro? Vocês lembram dessa fala controversa? Porque eu não esqueci. Então a Haddad tá mandando um recado. Olha, baixa a bolinha que é aliança. É a esquerda com o neoliberalismo. Somos liberais progressistas globalistas. Que inclusive é uma denúncia que há muito tempo vem sendo feita por setores da esquerda contra o Lula. E que vem gerando diversos embates nas redes sociais. Denúncias tanto no Brasil. E aí o Alberto Cantalice é o principal cancelador. É quem vai dando diretamente, cancela essa pessoa, cancela essa pessoa, cancela essa pessoa. Que vem pontuando as traições do governo Lula para aquelas pautas originárias a favor do trabalhador. E também por pessoas internacionais. A gente comentou na semana passada, por exemplo, o Coríbico, um analista 100% alinhado à agenda do BRICS. 100%. Mostrando, Lula, você virou o vassalo do Biden. E o Haddad está aí falando que o Lula não é invencível, e que foi uma cartada. E tem que entender o momento. É um momento de união. Momento de união. Só que ainda tem mais. Vamos continuar ouvindo o Haddad. E não tem nada vencido. Então, do meu ponto de vista, é um período histórico que se abriu e que no horizonte de curto prazo eu não vejo como vai fechar isso. Acho que essa ferida está aberta, mas nós temos que ter muita habilidade para conversar com a sociedade, para afastar essa ideologia mais radical que tem trazido muitos problemas para o Brasil, para que os polos se restabeleçam em bases razoáveis. Porque polo é bom, entendeu? Ninguém quer partido único no país. Tá? Seria um mal. Agora, ninguém precisa recorrer a esse tipo de ideologia perversa para o país. Quando você fala em Lula indo para o centro, lembrando que foi uma articulação do Geraldo Alckmin com Por a Vice feita pelo senhor, que as pessoas achavam que não era político. As pessoas não fazem questão de um partido único. Você pode entender isso como assim, não precisa ser igual os comunas, né? Só tem um partido no país dele, tipo Cuba. Não precisa ser assim. Mas também você pode analisar, não é que precisa ser o PT o tempo inteiro, né? A gente só tem que restabelecer a democracia, o teatro das tesouras. Que o Lula falou recentemente sobre, ele gostava do tempo da disputa, que era PT versus PSDB. Ele gostava muito disso, né? Agora não tem mais. Deixa eu dar pausa aqui e botar essa notícia na tela. Tá aí, ó. Lula agradece Alckmin na vista e cita saúde em tempo. A saudade do tempo em que rival do PT era o PSDB. Aí Matheus Leitão até destacou como frase do dia. Veja que lindo. Então, assim, o Haddad tá passando a mensagem, a turma do PT que não gosta de abrir espaço, que manda respeitar o tamanho do PT. Confusão. Mas ninguém aproveita um negócio desse. Era pra ser matéria em todos os jornais. Todos os jornais. Haddad fala que o PT não precisa liderar o Brasil. Lula é substituível, é descartável. Que vai até na direção do editorial do Estadão, né? Que falou que Lula passou do prazo da validade. O que já passou do prazo de validade, o único destino é o lixo. Não dá pra comer mais. Só que o Haddad não foi lá pra falar do Lula. Foi um erro de desvio. E o ponto é esse daqui. Vocês acompanharam no final de 2022 a confusão em torno da PEC do rombo e já falando que o teto de gasto não servia para nada e precisava do arcabouço fiscal que foi aprovado em 2023 e que ninguém botava fé, todo mundo sabia que ia dar errado. 2023 termina com um rombo absurdo, né? Muito acima da meta, queria 1% de rombo, o déficit bateu quase 2%. O déficit para esse ano era para ser 0. Acho que não vai ser 0. Eu acho que não vai ser, vai ser negativo de novo. E aí, o ano começa com essa notícia assim. O ano começa não, né? Já tá em abril. Setor público tem déficit primário de 48,7 bilhões em fevereiro. E a dívida sobe. A gente já fala dívida. O setor público, consolidado no Brasil, registrou em fevereiro um déficit nominal acima do esperado, com o aumento da dívida. E quanto maior a Selic, mais juros a gente paga, né? Isso é óbvio. Aí, era esperado 104, bateu 113,85, ou seja, 9,85 bilhões a mais. Gente, o governo aí foi pra cima da questão das comprinhas internacionais em busca de 8 bi. A gente já perdeu 9 aqui, a gente perdeu quase 10.
9,85. Aqui já tem todas as roupinhas da Choquei que você compra no ano todo. O Haddad meteu no mês só. Olha o tamanho do problema. Mas vamos continuar. Foi para isso daqui que o Haddad foi na Globo News. Enquanto ministro da Fazenda avisar que vamos revisar a meta. Esse ano não, né? Esse ano eles vão fingir que vai ser meta zero. Eles foram revisar já a meta do ano que vem. Porque esse ano, veja só, o que é que tá passando na cabeça do Haddad? Eu vou te falar, tipo, é bem simples de entender. O que está passando na cabeça do Haddad? Todo mundo sabe que não vai cumprir a meta zero. Já sabia desde o ano passado. Não vai cumprir. Para que o Haddad vai chegar e vai falar, vamos mudar aqui a meta de 0 para -0,5, -1. Vai mudar o quê? Nada. O Haddad não vai aumentar a confiança de ninguém, pelo contrário. Se o Haddad baixa para -1, o pessoal falou, vixe, o PT então vai gastar mais. Já que pode agora bater -1, o PT vai gastar ainda mais, vai endividar o Brasil ainda mais. Ou seja, o -1 vai virar -2. Então é pior. Então assim, essa crise já está contratada. O Haddad foi fazer o quê? Um aceno para falar, olha, a partir do ano que vem tentaremos ser mais realistas. Ano que vem, que era para ter um superávit, o Haddad já botou 0. Não vai ser 0, né? Então vai ser mais um ano de prejuízo. O governo propõe reduzir metas para contas públicas e superávit só em 2026. E não é o superávit de 1% previsto. Não é. Não é. Tá ali, né? O governo, por meio da LDO, então foi formal, né? Agora é oficial, mudança na LDO, reduzir as metas. Na LDO, o governo também estimou que só vai alcançar superávit em 2026. A previsão era ano que vem. Aí tá ali, a mudança para o ano que vem de meio positivo para 0. E 2026 era para ter 1% de superávit, que é o mínimo. Gente, olha só, 1% é o mínimo para a dívida não subir. E o Brasil não se endividar ainda mais, que já está num patamar basicamente impagável. Baixou de 1 para 0,25. Ou seja, a gente vai ter 4 anos de prejuízo, não era Lula. Lula está quebrando o país. Está quebrando o país. E tem uma explicação para isso. A BTG vai nos informar. Aí, diante desse cenário, a gente já está vendo, né, o desgaste do governo Lula, né, a sua inquisição contra a direita, perseguindo muita gente. E pessoas falando, rapaz, tá ruim, né, o Brasil, essa perseguição tá horrível. Agora, quando você olha para a economia, além do pobre tá assistindo no bolso, Lula caminha para tornar o governo uma gestão Dilma. Diz Armínio Fraga. Notícia de ontem, né? Rapaz, Armínio Fraga, logo você falando isso? Eu não acredito. Você que apoiou tão ferrenhamente o Lula, que você é cúmplice do que tá acontecendo. Virou o governo Dilma, o governo que quebrou o país. Aí, com essa mudança na meta, que nos mostra que o arcabouço fiscal deu errado, né? A forma como o governo gasta e arrecada. E olha que o governo aumentou sua arrecadação, né? Lascou o imposto no lombo do povo. Aí, de manhã, o Estadão solta mais um editorial. Mais um editorial. Agora virou padrão. Todo dia o Estadão senta a bolacha no governo. E eu tô gostando. Era uma vez o arcabouço fiscal. Durou menos de um ano a fantasia, segundo a qual o governo Lula tinha genuíno compromisso com o equilíbrio das contas públicas. O Lula já se tornou, né, já perdeu a validade. Agora, a última fantasia que tinha ainda caiu pro saco. O tal arcabouço, como foi batizado, né, que substitui o teto de gastos, já era bem mais benevolente com a gastança, mas nem assim foi respeitado pelo governo. De onde se conclui que o problema do lulopetismo nunca foi o teto de gastos em si mesmo, mas a obrigação de manter as contas em ordem ante os imperativos populistas e eleitoreiros de Lula. Há alguns dias, como se sabe, a Câmara aprovou a antecipação de um gasto extra de 15,7 bilhões neste ano. A manobra foi típica da indecência que parece prevalecer hoje no Congresso e no governo quando se trata da gestão dos recursos públicos. Primeiro, a antecipação dessa dinheirama foi encaminhada na forma de um jabuti, né? No caso, tratou-se de emenda ao projeto de lei que cria um seguro para vítimas de acidentes de trânsito. Ou seja, a mudança no arcabouço fiscal para destravar 15,7 bilhões veio através do DPVAT. Olha que maluquice. Olha o DPVAT. Segundo o tal Jabuti, prestou-se a alterar a redação do arcabouço fiscal
autorizando o governo a abrir crédito suplementar com base nas projeções de arrecadação do primeiro bimestre do ano, enquanto a lei do arcabouço estabelecia como parâmetro a arrecadação do segundo bimestre, que só será divulgada no fim de maio. O timing é compreensível. Em ano eleitoral, há uma série de restrições aos gastos públicos à medida que se aproxima o pleito, razão pela qual os políticos sedentos de dinheiro e governo interessado em ganhar apoio se concertaram para antecipar o esbanjamento orçamentário. É nesse clima que outras exceções foram abertas, como os 28 bilhões para financiar repasses a estados e municípios e programas de governo como o Pé de Meia. O governo está quebrado, rombo atrás de rombo, e o governo está gastando dinheiro, né, para dar um auxílio financeiro para os estudantes do ensino médio. Fazer com esse dinheiro, não faço ideia. Agora, como a sinalizar que a responsabilidade fiscal não tem volta, o governo resolveu alterar a meta de 2025, é zero, não tem mais superávit, ou seja, reconheceu que o ritmo das despesas está mais acelerado do que da arrecadação, furando o teto imposto pelo arcabouço fiscal. A falta de seriedade das metas e do próprio mecanismo de ajuste fiscal é prejudicial ao país em muitas dimensões. Quando os investidores desconfiam que o compromisso com o equilíbrio das contas não é para valer, cobram prêmios mais altos para continuar financiando o governo. Ponto. Olha só. Prêmios mais altos para financiar o governo. Tradução. Ou o governo mantém a taxa básica de juros, a Selic, né, o Banco Central lá em cima, ou não vai ter dinheiro entrando no Brasil. Juros lá em cima. Quando o Lula não faz o dever de casa, você paga mais no seu empréstimo, no seu carro, na sua casa, no seu financiamento, o que quer que seja. Quando eu estava lendo esse editorial hoje, e eu vendo aquela questão, não, porque em ano eleitoral, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais, olha só. Eu não tinha parado para refletir uma coisa que comecei a ficar matutando. As eleições de 2018 foram as primeiras eleições realmente assim, da rede social. Foi a eleição da rede social, né? Foi um negócio assim bem movimentado. Bem movimentado. Mas nem se compara com a de 2022. Vocês vão concordar comigo, né? De 2022 foi muito maior do que 2018. O país realmente parou. As eleições de 2020 municipais também tiveram a rede social. Mas muitas coisas que aconteceram ficaram em segundo plano porque tinha um Fica em Casa, Bolsonaro, que não sai do jornal, etc, tudo mais. Aí imagine, o Brasil está caminhando de forma acelerada para o buraco. O mundo com diversos conflitos. Nas eleições de 2020, Bolsonaro não teve oportunidade de se dedicar a nada. E a imprensa queimou os candidatos bolsonaristas, né? Porque o Bolsonaro é o presidente, etc, tudo mais. A gente está num momento que a imprensa ela tá desembarcando do governo Lula. Ela está desembarcando. E isso suscita até um questionamento. Eu não pensei sozinho, eu estava vendo lá o pessoal do Quinto num programa que eles fizeram, muito bacana ficou. Um bate-papo entre os quatro, refletindo sobre o Brasil. O Lucas, o Carlão, o Triel e o Arthur. E aí eles lembrando o seguinte, né? Lembra 2022? Não, ele começa assim, ó. Lembra lá 2021? Biden venceu. Ah, acabou o mundo, não tem mais jeito, etc. É o fim, nada mais resolve e tudo mais. Aí veio o governo Bolsonaro. Né, fim. Ah, agora Lula acabou, não tem mais jeito, etc. Tudo mais. Olha como a gente tá hoje. Então assim, não vai acabar, nunca acaba. E às vezes a gente se deixa levar por muita coisa. E olha como o clima tá mudando. E mudou em apenas 15 meses. A gente tá no 16º mês. Mudou muito, gente. Mudou muito o Brasil. E no horizonte não tem onde tirar, no horizonte ao nosso redor, uma visão que o governo Lula vai andar para frente. A gente está caminhando para um cenário que o governo Lula só acumula desgaste. Não tem o que fazer. Não é torcer contra. Não tem. Vai desgastar. Então a gente está indo para uma eleição. Vai ser muito movimentada. Tanto que já tem uma resolução da Justiça Eleitoral. Que o clima do governo Lula vai de mal a pior. Que Boulos vem tentando, inclusive, se descolar do Lula, ao mesmo tempo que fica próximo, né? É descolar e não perder o apoio dos apoiadores, tipo o Deltan Dallagnol, né? Descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Aí você vê toda essa movimentação. Aí você vê, pô, questão eleitoral, etc, tudo mais. Imagine, até outubro, com Centrão, tendo um candidato,
que é opositor do PT. Com a imprensa batendo no Dilma todo dia. E com Bolsonaro rodando o Brasil, lotando aonde vai. Algo que ele não fez em 2020. O cenário para a direita, se bem trabalhado, é muito otimista. Pro caos que a gente vive, é muito otimista. Pare e pensa no que eu tô falando. Eu tô pegando alguma maluquice para tentar te dar uma injeção de ânimo e falar, não, acredita no Brasil. Ou só com base aqui nos últimos meses, no que está acontecendo, em todas as sinalizações que nos estão sendo dadas, quem hoje defende o governo além da Globo? Além da Globo, quem defende o governo de forma cega? Eu não conheço ninguém. Dessa forma, os juros tendem a continuar em patamar elevado. A despeito de todo o esperneio de Lula e do Haddad, com juros nas alturas, o desenvolvimento do país fica comprometido. Não vai crescer, ninguém vai investir nada. Ninguém quer. E além da questão dos juros, ainda tem a tristeza, a falta de esperança. Porque o cara que acha que vai dar errado. É nessas horas que é preciso recordar o que aconteceu no Brasil quando a presidência foi exercida por alguém explicitamente hostil ao controle de gastos. Foi no governo Dilma que a mentalidade, segundo a qual gasto é vida, mostrou toda a sua capacidade destrutiva, levando o país a uma brutal recessão. Esse cenário caótico de descontrole fiscal obrigou Temer, né, a instituir o teto de gastos. Aí diz que, mas já em 2019, na gestão de Bolsonaro, o limite de gastos foi afrouxado quase sempre em nome de imperativos demagógicos, né? Quase sempre. Não, foi flexibilizado por causa do fica em casa. Independente gosta de Bolsonaro ou não, vamos analisar a era como um todo. Flexibilizou isso, aquilo, etc, tudo mais. Bolsonaro entregou o país com a relação dívida-PIB menor do que o que ele pegou. Eu acho que desde a redemocratização do Brasil em 85, nenhum presidente saiu entregando o Brasil, né, na relação dívida-PIB menor do que quando ele pegou. Então, fala o que foi de Bolsonaro, flexibilizou isso, aquilo, outro, a economia andou pra frente, viu? É um dado duro, assim, eu sei que é difícil de engolir, mas são os números. Infelizmente são os números. Ah, maquiou, etc. São os números, viu? Então, engole o choro. A dívida pública fechou dezembro em 74,3% do PIB. Dezembro agora, o do Lula, 2023. Para um país emergente como o Brasil, é um nível muito elevado e nessa toada vai subir mais. Segundo a estimativa da OCDE, né, a dívida deve subir neste ano para 80%, chegando a 100% em 2037, se não houver uma política fiscal efetiva. É um número que deveria preocupar, mas tudo indica que são cada vez mais raras as vozes no governo e no Congresso a advertir que isso não vai acabar bem. O Estadão já está em outra. Pega esse cenário de descontrole fiscal com a possibilidade de confusões lá fora. Dólar atinge maior valor em mais de um ano com dados dos Estados Unidos e mudança na meta fiscal. As mudanças no Brasil estão enfraquecendo a moeda. O Brasil desvalorizou mais do que o peso, assim, proporcionalmente mais que o peso argentino. Governo quer que Petrobras aguarde antes de subir preço dos combustíveis pela crise no Oriente. E aí? Combustível é inflação generalizada. São as pessoas ainda mais pobres. O cenário pro Lula é caótico. Não tem Rede Globo que segure. Não tem. Aí você começa a ver notas assim... Maldosas. Isso aqui eu gosto dessa maldade. Essa maldade é gostosa. Governo Lula revê trajetória das contas e adia o ajuste fiscal para o próximo presidente. O próximo, não Lula não, né? O próximo não Lula, né? Bem que o Haddad disse que ninguém mais é imbatível. Para o próximo presidente. Já tá falando do partido 2026. A piora no alvo da política fiscal deve ter consequências negativas sobre a trajetória da dívida. Tem muita gente falando dívida. Estadão falando sobre dívida, Folha de São Paulo falando sobre dívida. Segundo estimativas da própria área econômica, é preciso um superávit de 1% do PIB para estabilizar a dívida. Ou seja, até 2026 é impossível estabilizar. Foi o que eu tinha dito. Ricos devem ganhar mais com Lula 3, que não repetirá expansão da classe C. Aí você vai entender, inclusive porque eu estou batendo na tecla da dívida.
O Brasil não vai repetir a forte migração de membros da classe D e E para a classe C, virar classe média, como teve nos 2 primeiros anos dos primeiros mandatos do Lula. Não tem mais a questão das commodities para empurrar o Brasil para cima. E o Lula não tem projeto. Desta vez, será a classe A e, em menor grau, a classe B, os maiores ganhadores devido a uma conjuntura de taxas de juros elevadas, baixo dinamismo da economia e espaço limitado no orçamento público para aumentar transferências de renda aos mais pobres. Veja em números e chore. Serão justamente os ganhos de capital dos mais ricos, empresários ou pessoas que têm dinheiro aplicado, que farão a diferença. Embora haja expectativa de alguma queda na taxa básica de juros, a Selic hoje em 10,75% ao ano, ela deve continuar relativamente alta. Ela não vai cair. A Selic não vai cair. Quem estava esperando Selic de um dígito não vai ter. Hoje é possível obter 6% ao ano acima da inflação, né? 10,75%. Tu teu dinheiro tá parado, tu é bilionário. Tu bota ali, teu dinheiro tá crescendo sem fazer nada. Nada. Com aplicações financeiras conservadoras. Bota ali no Tesouro Direto. Não precisa tomar risco, não. Só comprando o título do governo que vai ter que te pagar. Nem precisa se arriscar, irmão. Tá garantido 6%. E em 2023, as despesas com juros da dívida pública somaram 718,3 bilhões. Despesas com juros, não é dívida, os juros. Juros. 718 bilhões. O nosso dinheiro, o dinheiro do trabalhador, do cara que paga imposto, tá indo para bilionário. Como comparação, o Bolsa Família, 170 bi. Para 21,1 milhões de domicílios. 21 milhões de residências, de casas, de famílias receberam. Rapaz, basicamente, não, tá menos. Dá menos. Menos de 25% dos juros. Porque 170 vezes 2 é 340. Vezes 4 seria 680. Não bate 718. Menos de 25% para 21 milhões. Esse é o governo Lula. Então, um governo sem freio, sem direção, quem que ganha? Aí eu te pergunto, você acha mesmo que um liberal... Você acha que um liberal, um cara que lida com o número todos os dias, que tem aquela HP 12C, se não me engano, nessa numeração dela, aquela calculadora financeira, você acha que ele votou no Lula achando... ele acreditou mesmo que o Lula ia cumprir com as regras fiscais? Ou você acha que ele já votou sabendo que o Lula não iria cumprir? Você acha que o cara já não votou no Lula sabendo que a Selic não ia baixar? O cara não quer trabalhar, gente. Quem quer trabalhar? Quem quer trabalhar? A galera quer deixar dinheiro no banco parado e ficar muito rico sem fazer nada. 6% ao ano acima da inflação. Easy peasy. Vida mansa, vida louca. É o governo Lula. Trouxa. É a direita que acha que o liberal foi enganado. O liberal ele tá reclamando para fingir. Ele fingir que ele está escandalizado e manter o país no caos. Ele sabia que seria isso. Estou ganhando muito dinheiro. Muito. Tu olha pra tua conta, tá no vermelho. A turma tá vendo a conta ganhando 6% ao ano. E não é alguns R$1.000, né? Algumas dezenas de reais que tu um dia conseguiu depois de 20 anos trabalhando, tá pensando talvez, né? Poxa, quando tu se aposentar, não tem noção do dinheiro que essa gente tem. Aí quando você olha pro trabalhador, pro empresário, o que é que eles estão criticando? O problema do Brasil, que não vai crescer, baixo de dinamismo na economia. Quem que faz a economia realmente girar? A economia real. Que vende produtos, presta serviços, coisas palpáveis. Não é quem tá especulando. Não são os traders. Não, isso a galera não faz. Pelo amor de Deus. Aí vai... Ô, irmão, quem faz a coisa girar? Quem produz e quem presta serviço. É que o grosso vem daí, tá ligado? É produtor. É indústria. Lula adia lançamento de programa de expansão de crédito. E é pra quem um crédito? Microempreendedores individuais e micro e pequenos negócios. O pequeno que se lasque. O grande, semana retrasada a gente falou
Foi retrasada? Foi agora, acho que em março, né? Fundo Clima, 10 bilhões, que é o dinheiro lá dos green bonds vendidos lá em Nova York. 10 bilhões para bilionário. E pro pobre, uma banana. Uma banana. Se achar ruim, pode ser uma abóbora. Só não vai ter picanha. Mercado abandona a ideia de Selic abaixo de 10%. Está chegando a hora de parar de reduzir os juros. Quem que diz? Gustavo Franco, ex-Banco Central, da turma do FHC. É isso que o Lula gosta. O Lula quer voltar para esse cenário. Gente, é urgente discutir o rumo pro país. A gente vai voltar a falar de economia real. Aí a Folha mandou essa. Só na caixa dos peitos. Lula está nu. Não há muita perspectiva para investimentos produtivos sustentarem o PIB. Só quando a maré baixa é que descobrimos quem estava nadando pelado. A máxima expôs nesta semana a fragilidade de Lula na economia. Bastou o mercado global ver sinais de que os Estados Unidos não baixarão os juros tão cedo, frente a pressões inflacionárias, e as perspectivas para emergentes desajustados azedarem. Moedas locais perderam valor com impactos na inflação, à medida que investidores correram para ativos dos Estados Unidos. Um movimento similar aconteceu na década de 80. Foi isso que destruiu, inclusive, diversos países chamados emergentes, né? Países em desenvolvimento do terceiro mundo. O México declarou bancarrota. Seu Paul Volcker, lá no Fed, né? Jogou a taxa de juros lá em cima. O Lorenzo Carrasco comenta um pouco sobre isso na parte 2 da nossa entrevista, que ainda vai ao ar. Talvez esteja acontecendo algo similar. O problema é que vai pagar o pato é o brasileiro, né? O Lula tá de boa. Caso do Brasil, onde o arcabouço fiscal oferece baixa credibilidade de que diminuirá a relação entre a dívida e o tamanho do PIB. Investidores preferem garantir entre 5,25% e 5,5% ao ano em papéis do Tesouro dos Estados Unidos para uma inflação de 3,5% do que arriscar dinheiro no Brasil. No Brasil é 6%, mas daquele jeito, né? E aí? E aí? E se a inflação descontrolar? O 6 não é mais 6%. Então, tamo nessa. Há duas saídas para reduzir a relação dívida-PIB. Crescer mais ou fazer superávites primários. A economia no gasto para bater a dívida, né? Até aqui o Brasil não cortou despesas e aumenta impostos para fazer superávites, mas também não está funcionando. O anabolizante do gasto acabou. Passa-se agora ao número do crédito e as novas concessões de empréstimos cresceram 9,1% em 12 meses até fevereiro. É sustentável? Só se o juro cair, algo incerto, e não vai. Não há também muita perspectiva para investimentos produtivos sustentarem o PIB. Quem é que vai investir numa nova fábrica, no novo comércio, se sem fazer nada ganha-se 6% ao ano mais inflação, emprestando dinheiro a um governo gastador, que a tendência é que os juros aumente e em vez de 6, tu ganhe 7, 8, 9, 10, 20% ao ano. A conta não fecha. Deu errado, fracassou. Já se fala no novo presidente. Aí, nesse cenário, surgiu um editorial do Estadão, que eu fiquei feliz por saber que nesse debate de ideias, nós temos um papel nisso. Quanto tempo tem que a gente está falando na necessidade de um projeto de nação, um projeto de país, um projeto de desenvolvimento? Sem querer falar nada, eu acho que na direita, né, pelo menos, vou falar assim, acho que fomos as primeiras pessoas. Gente aqui combatendo, né, uma outra pessoa que eu trago em vídeo fala, pô, gente, isso aqui é um ponto, ó, temos que prestar atenção nisso. O Brasil não tem projeto, não tem projeto, não tem projeto, não tem projeto, não tem projeto. A gente está caminhando, olha só, nunca falei isso, fala agora. Estamos caminhando para um cenário que as eleições de 2026, além de liberdade vai ser uma das pautas da agenda política das eleições de 2026, vai estar no discurso dos candidatos, liberdade. E o outro ponto, projeto de país. As pessoas vão querer soluções. O tempo vai passando e começa a surgir. Teve uma coisa que eu aprendi na época da Vaza Jato. Comecei a compreender e depois eu interiorizei observando o Diogo Mainardi. O Glenn me mostrou que
Cara, não adianta você ter uma denúncia gigantesca. Tem que manter o fogo quente. Você fala um dia, fala outro. Fala também. Porque quando você traz aquela notícia, o pessoal esquece. Não lembra mais. Quem lembra da questão lá da dama do mal que passeou pelo governo? Acho que você nem lembrava da questão da fala do Lula sobre fralda. Quantas coisas não foram nisso? Lembra da democracia relativa? Teve tanta coisa acontecendo no governo, as pessoas às vezes não lembram. Você lembra do que o Lula falou sobre o Moro na entrevista? Que depois teve operação contra o Moro? Então são algumas coisas assim que são bem impactantes, mas como esse assunto não volta, ele vai sendo deixado de lado. Olha esse assunto do Elon Musk. Teve informação num dia, no outro. A gente tá falando desse assunto tem 10 dias. Acho que chegou num ponto que tá todo mundo na internet, todo mundo ouviu falar dele. Não tem mais como tampar o sol com a peneira. Chega no momento que o assunto cresce demais. E aí eu vi o Verdivaldo fazendo isso porque ele estava a Vaza Jato parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, e ia soltando as partes. E depois eu percebi que o Diogo Mainardi, quando ele criava a narrativa contra Bolsonaro, e criava várias, era assim também. Ele batia, insistia, e de novo. Na época eu falei, vocês estão fazendo contra Bolsonaro? Pois também, eu agora vou me dedicar a fazer um escrutínio da vida de Sérgio Fernando Moro e Deltinha, os dois políticos do coração do antagonista. Vou fazer. E aí, Moro. Chegou num tempo que todo mundo sabia muito bem quem era o Sérgio Moro, né? Chegou no tempo que o Morgado, no pânico, fez uma pergunta pro Moro e o Moro já ficou desconcertado. E foi um caos, aí começa no do Moro. Enfim, chegamos lá. Quando eu comecei a entender essas questões de SG, comecei a trazer em vídeo. 2020, olha gente, olha isso. Não, 4 de janeiro de 2021. Falando uma coisa aqui, uma coisa colar, uma coisa aqui, uma coisa colar. Ainda não tinha uma definição. O que é isso? Não sei. Não sei o que é isso. Mas sei que tem. Aí a gente ia por um lado, outro, e sempre falava, vai ter uma hora que a gente vai ter que fazer um dossiê sobre SG pra realmente começar a dar uma consolidada nesses assuntos diversos. E foi indo. O episódio 830 e pouco, dossiê SG. Rolou. Aqui na retrospectiva histórica, falando uma vez por semana, 2 vezes por semana, às vezes falar quase todo dia, dependendo do ritmo de notícia, chegamos no ponto que eu acho que grande parte das pessoas começou a entender, cara, existe uma agenda que está sendo utilizada, né? Agenda com base aí em critérios verdes ambientais que está muito ruim e está impactando diversas coisas. Pronto. Vencemos. Tem algumas coisas que eu faço sim de caso pensado, sei que vai demorar. Falando muito nisso, hoje já tô vendo que já começou a se falar sobre isso, começar a pontuar áreas que tem que ser discutidas sobre um projeto de desenvolvimento nacional. A Folha de São Paulo já soltou matéria sobre isso, o Estadão também, você vê na rede social, fico muito feliz com o da Gazeta. Temos que, agora, é a próxima, grave, daqui a um ano, a gente vai voltar e daqui a um ano falar, falamos, hein? Lá tá, um ano, e a gente vai ficar martelando. Sempre que aparecer uma oportunidade, temos que discutir economia real, economia produtiva, produção de bens, que seja agricultura, que seja manufatura, produzir, começar a discutir a importância de aumentar a capacidade de produção nacional. Temos que dizer, o Brasil produzir coisa, você não tem como ganhar disso se não produz nada, não tem como só ver de especulação em projeto verde de transição energético. E a gente vai pautar esse tema, porque o governo não tem. Vamos chegar em 2026 como a bolha, né? A direita, a bolha preocupada com o destino do Brasil, da economia, com foco na economia real, produtividade, olhando o pequeno, o médio e até aquele cara grande, mas que realmente está investindo no Brasil. A situação hoje ainda é pior, pois nem ao menos existe um plano que possa ser chamado de projeto integral de nação. Pelo contrário, as misérias políticas do dia a dia é o que toma tempo, a atenção às energias dos políticos e das instituições públicas. É o assunto que a gente tem que comentar. Sem um plano nacional claro para o desenvolvimento integral do país, o Brasil continuará sempre atrás das demais nações. Já passou da hora do país enfrentar essa questão de frente. Esse é o último parágrafo. E eu acho que esse assunto ele tá começando a ficar bem conhecido por muita gente. Aí você volta pro desgoverno. O governo lá não tem nada. E o que apresenta é pó. Mas assim, é literalmente pó. Só trouxa acredita. Rafael Dubeux,
que é o cara que tá aí da agenda verde do desgoverno, participou de mais um evento, Fórum Ambição 2030, Pacto Global da ONU, e mais uma vez o Aya Earth Partners. Rafael do Beus é o cara que estava por trás, mercado de carbono, tudo isso daí foi indicado para ser conselheiro da Petrobras agora. Transição ecológica pode ajudar a dobrar o PIB até 2040. Gente, olha só, o cara tá fazendo uma afirmação que tudo que a gente produz no Brasil hoje, a gente vai ganhar 2 vezes mais se a gente fizer transição ecológica. Como? Me explica. Me explica. Coordenador do Plano de Transformação Ecológica da pasta do Beus citou que o Brasil pode dobrar o PIB até o final da década, né, seguinte, se agir corretamente. Entre as medidas do governo para seguir o caminho adequado, ele citou 6 eixos. O incentivo a finanças sustentáveis. Como isso daí vai aumentar o dinheiro do Brasil? Me explica. Porque eu só consigo entender você ganhar mais dinheiro produzindo mais com custo menor. Com o lançamento de títulos atrelados a resultados ambientais, bom, esse eu acho que trouxe prejuízo. Olhando o valor que foi emitido e o valor que está sendo emprestado no Brasil, ele não traz lucro. Mas tudo bem. Inovação tecnológica na produção industrial, a bioeconomia, transição energética para geração sem emissões de carbono, economia circular, adaptação para evitar desastres climáticos que já ocorreram. Apesar de ponderar que outros temas podem interferir, o Beus demonstrou otimismo. Difícil dizer qual a taxa exata, porque são muitos outros fatores que podem se somar. Não, vai dobrar. Não dá para falar certo se vai realmente dobrar, mas vai crescer. Olha que vazio. É aquela fala cheia de jargão, tipo liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Rede social não é terra sem lei. Sabe aquelas platitudes que não vai para lugar nenhum. A direita tem diante de si uma oportunidade única. A dádiva aos Estados Unidos apresentar reformas, transição ecológica e participar de reuniões multilaterais. Foi vender o Brasil. Aí aqui você se questiona agora. Será que estão quebrando o Brasil propositalmente? Na década de 80, nessa crise aí de juros, lá do Fed, Paul Volcker, que era do diálogo interamericano, quebrou as nações, fez as dívidas aumentarem hiperinflação. O que é que veio depois o governo da FHC fazer? Vender os ativos para se desfazer de dívidas, pagar algumas contas. O que é que está acontecendo agora? Enquanto o Lula te vende transição energética e bota para você pagar mesmo não querendo, o BTG, o Banco do Amor, vê segurança alimentar, ou seja, comida, energética. Gente, segurança energética é energia, qualquer uma que seja. Por exemplo, aquela usina de gás que a JF comprou, né? A Amba Energia, que está no guarda-chuva da JF, a turma da JBS, é segurança energética, sabe? A usina que eles compraram também lá no norte do país também é segurança energética. É coisa real, concreta, produção, estão produzindo energia. Nearshoring, o que é nearshoring? Qualquer planta de produção em um solo amigo, como focos de aquisições no país. Quebre o Brasil, desvalorize o real. O gringo vai vir com $10 e vai comprar tudo, porque $10 vale 5 milhões de reais. Esse é o cenário perfeito. O BTG tem percebido interesse crescente de estrangeiros em aquisições de empresas brasileiras que garantam segurança energética alimentar ou mesmo bens industrializados considerados essenciais em seus países de origem. Lula está entregando o Brasil. Não existe soberania nacional. Eu não sei se vocês conseguem entender. Gente, olha só. Quando o dono de uma empresa, quando é uma empresa transnacional, multinacional, etc., grande parte dos lucros dessa empresa não ficam no país. Então, assim, a economia não circula aqui. O lucro está sendo mandado lá para fora. É literalmente a galinha dos ovos de ouro. Olha o que estão fazendo com o Brasil. Desemprego nos emergentes. México, 3%. Rússia, 3%. Como nada, 5%. Indonésia, 5%. Brasil, 8,5%. Tá menos até, acho que tá 7,8%. Agora adivinhem qual desses é o queridinho do primeiro mundo. E o único que não sofre sanções. Vocês não acham estranho? Todo mundo é malvado. Só o Brasil que é o queridinho.
Só o Brasil é o queridinho. E o Brasil já sofreu sanções no passado. Tava vendo hoje uns vídeos antigos, né? Tentando dar uma estudada para falar com propriedade. Algumas coisas que o senhor Ronald Reagan fez contra o Brasil, aquele discursinho bobo dele de não, temos que reduzir, né? Os protecionismos dos países, etc. Tudo mais. Botou uma pressão gigantesca para cima do Sarney e depois o Collor abriu as pernas. Pressão de impostos leva varejo a repassar alto ao consumidor, levando as empresas, o povo não compra nada, azeite vira artigo de luxo e ganha lacres anti-furto em supermercados, clientela cai pela metade em bares e restaurantes de Minas Gerais, Gol tem prejuízo líquido de 160 milhões, perda de milhões porque a Magalu despenca na bolsa, apesar de perspectiva da Selic a 9. Não, Selic não vai bater 9% nunca, irmão. Tá maluco? Aí, nesse cenário, que as empresas nacionais estão sendo dilapidadas, o povo está sem dinheiro, eis que surge Ricardo Capelli, o herói do dia 8, o interventor federal. E olha só, atualmente, o Ricardo Capelli é o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O que é que você espera de uma pessoa na posição do Capelli que defenda as indústrias nacionais? E o que é que Capelli fez? Para nossa surpresa, o Capelli defendeu a indústria nacional. O Capelli fez o que ele deveria ter feito? Tá, mas e o que é que chama a atenção? É porque o Capelli é petista? E ele não devia fazer isso? Não, esse não é o ponto. Mas olha ali, ó. A IP é uma indústria 100% nacional que compete com gigantes multinacionais. Empresa nacional, com muito orgulho, me disse com muito entusiasmo Fábia Pires, diretora da empresa. Só que a IP é conhecida por ser uma empresa bolsonarista. José de Abreu e Capelli batem boca nas redes. Por que tanto ódio? Por que tanta agressão? Em uma publicação no X, o ator ironizou a publicação do político sobre uma marca de produtos de limpeza nacional e se referiu a Capelli como ignorante. Em resposta, o PCbista questionou por que tanto ódio, por que tanta agressão? Vocês entendem o cenário que estamos vendo no Brasil? Não é só o Lula que está quebrando, a esquerda tá igual o gafanhoto. A gente tem um corredor gigantesco para ser surfado, um corredor para deputado tentar, sabe, fazer uma união do empresariado, buscar soluções, buscar apoio, mas tem que levar soluções para trazer esse apoio de verdade, porque não tem ninguém preocupado com nada nesse país, mas nada. Terceiro conflito mundial bate a porta e Capelli fazendo publi da IP. A ignorância do povo brasileiro é muito grande. Aí o Capelli diz, por que tanto ódio? Por que tanta agressão? Me chamou de bolsonarista, me chamou de funcionário do terceiro escalão e agora me chama de ignorante? O adversário está do outro lado, tempos difíceis. Um abraço e um bom domingo. União e reconstrução. Tá vendo como tá o clima? Alberto Cantalice e Amy Sader, petista, né? O Amy Sader é petista, Alberto Cantalice é o presidente da Fundação Perseu Abramo. Não se sabe de onde veio o PCO, mas se sabe onde chegou, na direita. Pois bem, eu sei de onde o PCO veio. O PCO veio do PT. Quem diz isso é a história. O PT é uma união de várias congregações diferentes, né? Uma delas era a Convergência Operária, alguma coisa assim, que era o partido que se tornou depois do PCO. Matéria da época. Então, a gente já comentou em vídeo. Tinha uma tabelinha mostrando que dessas facções, quem eram os representantes de cada uma delas. O líder que se uniu dentro do PT. A maior de todas era a Convergência Socialista. Foi daí que veio o PCO, de dentro do PT. Vocês estão destruindo os fundadores, basicamente os fundadores do partido. E o Amy Sader, ele também está desde o início. Ele sabe de onde o PCO veio. Essa é a esquerda. Essa é a esquerda. Não tem como dar certo. É impossível. E sabendo disso, é que a nossa obrigação de apresentar uma solução é ainda maior. Aí eu vejo um Cantalice, ó. Pense exatamente como Amy Sader, o PCO hoje é linha auxiliar da extrema-direita. Duas figuras nefastas, o rancoroso Ciro Gomes
e o oportunista Aldo Rebelo. Hoje em dia são linhas auxiliares do que é de mais nefasto na política brasileira. Ciro, o destemperado, exala seu rancor, sua inveja e sua verborragia, enganando pela veemência, por inveja de Camilo. Já o sibilino Aldo abraça o bolsonarismo sem nenhum pudor. Lula o fez presidente da Câmara e ministro de Estado e hoje o ataca deslavadamente. Motoristas de aplicativo protestam contra a regulamentação. O ministro Lula falou, vamos enfrentar a gritaria. Mas a coisa tá tão ruim no Brasil que o líder do PT, né, na Câmara, o José Guimarães, né, pediu para retirar a urgência do PL. Não regulamenta não, velho. Deu ruim. O governo, né, convulsionou. E aí, pegando críticas à esquerda, o Jones Manuel foi cancelado. Vamos aqui ouvir e entender o porquê. Oi. Nossa, tô conversando aqui com vocês. Operação Lesa Pátria. 18 mandatos. Deixa eu ver. Tô gravando. Terminando. Atualizações. Ah, tá. Até o momento, aparentemente ninguém... Enfim, só Lesa Pátria. Não sei se ninguém foi preso. Mas só ver aqui o início aqui do senhor Jones Manuel. Aí a galera fala assim, o trabalhador de aplicativo não quer aposentadoria. Eles querem aposentadoria, gente. O que é que eles não querem? Eles não querem que seja tirado da renda deles. Eles querem que a empresa pague a aposentadoria. Aí alguém vai dizer assim, mas Jones, não pode, porque na legislação brasileira é um regime de repartição. Então é uma parte de contribuição do trabalhador, uma parte de contribuição da patronal. Ei, menino, vem cá. Quer dizer que pode inovar na legislação trabalhista e criar uma nova figura jurídica, que é o trabalhador autônomo com direitos. Mas não pode inovar na Previdência, não é? É isso mesmo? Aí quer dizer que na hora de desmontar a CLT, criando uma nova figura jurídica por fora da CLT, pode. Mas na hora de inovar na Previdência Social, não pode, não? Oxente, por que não pode? Por que não pode? Okay. Vamos lá, a questão para mim é bem simples. Vamos tirar uma porcentagem do lucro das empresas. Ele vai dar a explicação dele. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Independente da questão econômica, se dá certo, se não dá, etc, tudo mais, a turma do PT não defende nem que tenha superávit, né? É política contracíclica. Tem que investir porque gasto leva a crescimento, etc, tudo mais. Agora, por que na hora que vai regulamentar o aplicativo, por que você pode criar, né, uma nova figura? É o trabalhador autônomo de aplicativo, com a mistura de CLT, com MEI, com CNPJ, com autônomo. Você faz um baita mix. Mas então por que você também não pode inovar na questão previdenciária? Por que não pode? Porque a porrada é só contra o trabalhador. Independente do questionamento, tá certo, errado, etc, tudo mais, você tem que olhar isso daqui sob a ótica da esquerda. Críticas como essa, em relação ao Lula, em relação ao Haddad, em relação a tudo que está acontecendo, elas só fazem se avolumar. Do mesmo jeito que vocês viram, durante a Lava Jato, a derrocada do PT, porque tinha muita coisa que estava sendo colocada, né, para as pessoas verem. Gente, olha só, a esquerda fala que o que a Globo fez, etc, tudo mais, e tem gente que fala, não, agora o Bolsonaro está fazendo as mesmas coisas. Só que a diferença é que naquela época você tinha muita prova e coisa concreta. Agora você tem narrativa. Narrativa da joia, narrativa da baleia, narrativa do golpe, narrativa disso, narrativa... Cara, cadê o dinheiro? Cadê a corrupção? Cadê o crime até então? Então, olha a dificuldade que tá tendo para provar que Bolsonaro fez isso, fez aquilo outro. Ou seja, então, se não deu certo para Bolsonaro, o que deu certo para Lula? Aí você vê críticas que são reais e concretas. Quanto a Bolsonaro, as críticas irreais não colaram. Só que quando a crítica é real, ela é concreta, e quando ela vem de tua base, não tem o que você faz. Não tem o que fazer. Não tem como se autodefender quando a própria esquerda está apontando as suas contradições. O cenário é caótico pro Lula. Basicamente, se o governo acabou, caos. Só vai piorar. Folha falando de futuro presidente, Haddad rifando Lula, Haddad rifando o PT.
Deu ruim, velho. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Fora as questões ligadas ao clima de inquisição e censura. Aí você entende, né? Poxa, porque você fala assim, pô, mas a esquerda, né, tá perseguindo a direita. É uma intransigência. Eles estão perseguindo eles mesmos. É eles mesmos. Qualquer pessoa que coloque em risco o projeto do PT tá com sérios problemas. A gente vai pautar discussões em torno de economia real, economia produtiva. A direita ela vai chegar com ideias. Vai chegar no que depender de nós, porque eu sei que vocês vão entrar nessa. A direita vai chegar em 2026 muito mais madura, com discussões que o petista ele não vai nem conseguir acompanhar. Vai ter nem o que ele falar, nem como ele debater, porque ele vai estar perdido de boca aberta. A observar o desdobramento dos próximos episódios, com certeza vamos voltar a falar ainda do Elon Musk, né, nos próximos dias. O clima tá começando a dar uma reduzida, como vocês podem ver. Vamos ver se surge alguma coisa, mas ainda acho, né? Os deputados precisam aproveitar essa oportunidade para fazer alguma coisa. Tinha que comentar sobre isso. Nossa, estava muito latente na minha cabeça. Vou mandar o vídeo do Jones completo, vocês veem lá. Vou mandar o do Haddad. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um tiquinho mais, pode estar no meu do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, publicado ontem, a edição de fevereiro. Vejam lá pelo menos o dossiê histórico, vocês aí que são assinantes. Capaz, olha só, você que é assinante, tem um cara de amigo de esquerda, imprima esse capítulo, dá pro teu amigo de esquerda. A gente falar do Dulles, o que tá acontecendo, 64, ele também falou algumas coisas dos dias atuais. Ali é interessante. Pelo menos botar a pulguinha atrás da olheira, da orelha do cara. Falar, rapaz, que esse cara aí que tá falando isso? E quem sabe a gente vai comentando uma coisa ou outra, né? A gente pega ele pelo pé, mostra que a direita é diferente do espantalho que tá na cabeça dele. Mostra, cara, conheça a direita, mude de lado. A gente é mais bonito, a gente é mais a gente é mais do bem. Somos do bem, do amor, o verdadeiro amor. Enfim. Compartilha, volta amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!